a gente não vê como uma dificuldade. A política de preço não é mudada porque não se tem uma vontade política, uma determinação política que essa política de preço seja alterada. Então, na medida em que o governo ele tome a decisão, o governo tem maioria na direção da Petrobras, o governo tem maioria no conselho da Petrobras, ele pode agilizar a nomeação desse conselho, ele tem todos os meios para já antecipar a nomeação de, assim como entrou o Jean Paul Prat na presidência, também já começar a troca de toda a diretoria, toda a gestão executiva, de forma a alinhar a direção da Petrobras à direção política do país, caso a direção política do país realmente tivesse interesse em fazer as mudanças que o país precisa nesse segmento de petróleo e energia. Então, eu não vejo dificuldade, eu vejo uma falta de políticas alinhadas ao interesse nacional. Essa lentidão, essa morosidade, essas prioridades que são apresentadas e que não são as prioridades que deveriam ser dadas, tudo que é ignorado, que deveria ser feito e que não é feito, como a reestatização distribuidora, a reestatização da refinaria da Bahia, a RLAM. O presidente Lula recentemente foi nos Emirados Árabes, né? E Emirados Árabes é a origem, né? O fundo Mubadala que comprou a RLAM com preço altamente questionável, em condições altamente questionáveis, né? Ele comprou esse ativo, essa refinaria enorme da Petrobras. Daí o presidente Lula foi aos Emirados Árabes e comemorou uma notícia, uma pretensão, uma suposta pretensão desse fundo de fazer novos investimentos, não se sabe quando, nem porquê, na refinaria da Bahia. Ao contrário, ele devia ter ido lá para fazer o quê? Para chegar e dizer o seguinte: olha, vocês, grupo que tem origem aqui nos Emirados Árabes, comprou uma refinaria que é um patrimônio nacional, um patrimônio da Petrobras, vocês foram praticamente receptadores de uma mercadoria roubada, quer dizer, de um ativo industrial praticamente roubado nas condições em que foi vendido. Então a gente quer negociar com vocês, quer dizer, de forma que vocês não tenham prejuízo, a gente vai fazer uma auditoria dessa privatização, vai responsabilizar todos aqueles que tiveram decisões que prejudicaram o interesse público, o interesse da estatal, e a gente pretende que com essa auditoria vocês não tenham prejuízo, mas que esse recurso, que esse ativo, que a refinaria seja reintegrada ao parque de refino da Petrobras. É isso que ele deveria ter falado. Não falou por quê? Mas falou porque não quis. Não falou porque não tem esse interesse. Da mesma forma, a BR Distribuidora foi privatizada em condições críticas. Se vendeu o controle da BR Distribuidora como se estivesse vendendo ações negociadas em bolsa, como se não tivesse nenhum valor extraordinário por transferir o controle. Então, a forma como foi feita essa privatização foi uma forma altamente lesiva ao interesse nacional, ao patrimônio da Petrobras, ao patrimônio do Brasil. E você ter uma empresa distribuidora de combustíveis numa companhia integrada de petróleo é uma condição fundamental para a sua existência, para que a companhia seja robusta nos seus resultados, gere caixa quando o preço do petróleo está relativamente baixo, para que a gente consiga fazer uma mudança da política de preços, que é o preço praticado na refinaria, fazer com que esse preço mais baixo praticado na refinaria chegue ao consumidor. É fundamental que a Petrobras tenha um braço de distribuição de combustíveis. A BR Distribuidora chegou a ter 40% do mercado brasileiro, e tendo uma BR Distribuidora com 40% do mercado, é muito fácil você fazer uma redução do preço na refinaria, uma mudança da política de preços, que isso realmente chegue ao consumidor final na velocidade que isso precisa chegar. Porque quando a BR Distribuidora passa a praticar preço justo e competitivo, em alinhamento com os preços da refinaria e com a política de preço da Petrobras, isso vai forçar com que todas as outras distribuidoras também baixem e pratiquem preços da mesma forma justa e competitiva. Mas sem ter a BR Distribuidora, você coloca, inclusive, em dificuldade com que essa redução de preços chegue na velocidade que precisa chegar ao consumidor, que o mercado brasileiro está submetido a praticamente um cartel, poucas empresas muito grandes nessa área de distribuição de combustíveis. Então são dois exemplos, ainda existem muitos outros, mas que a gente vê, isso é uma falta de iniciativa, quer dizer, uma falta de vontade, né? É praticamente um governo que atua também como um governo entreguista, na medida em que ele joga a pá de cal. Se no governo anterior, se no governo Dilma, vamos começar no governo Dilma, em 2015, no governo Dilma, o presidente da Petrobras era Aldemir Pendini, e ele apresentou o maior plano de privatização da história da Petrobras, um plano de privatização de 57, 58 bilhões de dólares em 5 anos. Esse plano foi aplaudido pelos meios de comunicação aí do capital, do grande capital. A Miriam Leitão bateu palma, o Sardenberg achou o máximo, a Miriam Leitão foi fazer uma entrevista no gabinete do presidente, disse que isso era uma forma de sanear a Petrobras porque ela estava quebrada. Tudo mentira. Começou em 2015 no governo Dilma. Depois esse plano foi praticamente sendo posto em marcha, foi sendo executado a partir do Michel Temer com o Bolsonaro, sendo vendidas essas dezenas de bilhões de dólares em ativos altamente rentáveis da Petrobras por preços altamente questionáveis e relativamente baixos, o que deveria ser caso fosse feita uma gestão de portfólio séria, né? Mas que não era o caso. Realmente a intenção era privatizar a Petrobras
parte por parte. E agora, o governo Lula, que durante a campanha prometeu recuperar a Petrobras, recuperar a capacidade de investimento da Petrobras, mudar a política de preço da Petrobras, e nada disso vem acontecendo. O que a gente percebe que são prioridades que são, assim, cortinas de fumaça que são jogadas e para que, na verdade, o patrimônio que foi alienado permaneça alienado e não seja recuperado. Então é isso que a gente está vendo até agora. E, aliás, antes da nomeação do Jean Paul Prat, foi esse risco que eu alertei com o artigo Jean Paul Prat Revelado, onde eu mostro o histórico de atuação dele como empresário e lobista das multinacionais petrolíferas privadas no Brasil. Então, a gente já indicava ali, pelo histórico dele, que era difícil que no futuro ele tivesse uma mudança tão grande e passasse a adotar um viés nacionalista, defender o interesse nacional, uma Petrobras grande, ocupando o mercado brasileiro, recuperando as empresas, né, foram privatizadas, né, mares de gasoduto, transportadora de gasoduto, transportadora de gás, né, distribuidoras de GLP, distribuidora de próprio gás natural, né.